para darmos assim continuidade à série de sermões neste livro. O texto base do sermão dessa manhã será exatamente o capítulo de número 26, onde leremos os primeiros 6 versículos, mas faremos a exposição de todo o capítulo pela graça do nosso Deus. Então, Gênesis capítulo 26, assim diz o Senhor. E havia fome na terra, e foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, habitou Isaque em Gerar. Até aqui, irmãos. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, grande é a tua misericórdia para conosco. Maravilhosa a tua graça em nos reunir nessa manhã em tua presença para ouvirmos a tua voz através da tua palavra e sermos edificados por ela, na verdade. Porque a verdade é a tua palavra e não há outra, Senhor. E sendo assim, nossos corações estão ansiosos por ouvir agora a proclamação do teu evangelho. Que possamos, ó Deus, ser edificados por ti nessa manhã, neste sermão, e transformados pela obra do teu Santo Espírito, que habita em nós, nos fazendo mais parecidos com nosso Senhor e mediador Jesus Cristo, em nome de quem te oramos. Amém. Você já teve a estranha e inquietante experiência de vivenciar algo no presente pela primeira vez, mas que já aconteceu no passado? A sensação de que você já viu uma coisa específica antes, teve uma conversa particular antes, ou esteve em um determinado local antes, mesmo sabendo racionalmente que é agora, no presente, a primeira vez que você passa por aquilo. Esse fenômeno psíquico é comumente chamado de déjà vu ou déjà vu, um termo francês cujo significado é já visto ou já experimentado. A ciência tenta explicar esse fenômeno como sendo um tipo de falha temporária no processamento da memória do nosso cérebro, onde a informação é direcionada incorretamente ou processada fora de sincronia, levando assim o cérebro a perceber uma nova experiência como sendo antiga. Muito bem. Ao lermos o texto do capítulo 26, aqui por completo, irmãos, é exatamente esse tipo de sensação que passamos a ter. Uma impressão de déjà vu. Observem aí. Parece que nós estamos lendo o mesmo texto que já lemos anteriormente, apenas com uma diferença. O personagem. O personagem. Porque se nós observarmos, meus irmãos, isso acontece pelo fato do autor, Moisés, estabelecer aqui um paralelo contrastivo entre a vida de Isaque e a vida de Abraão. Espera aí.
Demonstrativo, sim. Porque, diferentemente do pai, que na narrativa teve uma vida ativa e bastante original, o filho, Isaac, tem sua vida caracterizada pela passividade e repetição. E isso, meus irmãos, pode ser observado tanto nos eventos que foram narrados no capítulo anterior e que nós expusemos aqui, no caso, o capítulo 25, principalmente se nós atentarmos para o casamento de Rebeca. Veja, não foi Isaac que foi atrás de sua noiva, seu pai mandou que trouxessem uma noiva. Ele foi completamente passivo nisso. E não apenas nisso, irmãos, uma outra similaridade nos aparece. Porque a noiva que é tomada para Isaac é também uma noiva da própria parentela de seu pai, assim como Abraão casou-se com uma mulher da parentela de seu próprio pai. Mas as similaridades não param por aí, isso ainda no capítulo anterior, irmãos. Porque assim como Abraão demorou para ter filhos, porque a sua mulher era estéril, Isaac, da mesma forma, demorou para ter filhos, porque a sua esposa, Rebeca, também era estéril. Ambos necessitaram da ajuda graciosa de Deus para que as suas esposas concebessem. Agora, no capítulo 26, Moisés vai nos trazer mais dessas similaridades. Moisés vai estabelecer mais desse paralelismo entre pai e filho, entre o primeiro patriarca e o segundo patriarca. E com mais informações, irmãos, que se assemelham, porém, fazendo sempre um contraste. Então, volte seus olhos para a Escritura. Veja aí os primeiros versículos que lemos ainda há pouco e eu passo a ler novamente. Versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Observem aí, irmãos, que nestes primeiros versículos, Moisés diz que houve um outro período de estiagem em Canaã. Se os irmãos atentarem, vão lembrar que Abraão também passou por um período assim, que fez inclusive com que ele fosse para o Egito, que ele fosse buscar refúgio lá no Egito. No entanto, o detalhe que Moisés nos traz aqui, irmãos, é que esse período de estiagem era maior do que aquele que enfrentou Abraão. Era superior. E assim, Isaac começa a passar por uma série de tribulações e dificuldades com a escassez das provisões. E agora, como líder do seu acampamento, como chefe do seu povo, ele busca, então, por um lugar onde possa conseguir alimento. Ora, Isaac, irmãos, havia herdado tudo de seu pai, inclusive a promessa de herdar a terra. Que terra, irmãos? A terra de Canaã. Uma terra, e aí veja, que se mostrava de tempos em tempos hostil a ele e a toda a sua família. E vejam, irmãos, que é justamente em momentos assim que passamos nas nossas vidas, momentos de dificuldade, momentos de intempéries, momentos de calamidades, que a nossa fé é provada. E não poucas vezes estremece. Estremece. É em momentos assim em que a nossa fé é estremecida, Deus então se revela a nós e providencialmente nos fortalece. É nos momentos de incerteza que Deus nos traz a certeza através da sua palavra. Exatamente como fez Isaac aqui. Pois vejam aí o que diz os versículos 2 e 3. Apareceu-lhe o Senhor, veja, há um fato acontecendo. Há um período de estiagem, de seca, não há alimento, não há água.
Os animais estão morrendo de fome. As pessoas estão com fome. Não há recursos naturais. E ele agora tem que lidar com esse problema. E o que ele deve fazer? No auge da sua aflição, Deus então responde. Vejam aí, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. No auge da angústia e da desesperança, Deus se revela a Isaac e diz: eu serei contigo e te abençoarei. Aqui temos, irmãos, mais um paralelo entre a história de Isaac e a de seu pai Abraão. Mas agora, naquilo que diz respeito ao chamado pactual de Deus. Ora, e por que Moisés está fazendo isso? Por que Moisés está se esmerando em colocar essas informações e não outras? Porque Moisés quer mostrar para os seus leitores, lembram? Aqueles que foram libertados lá do Egito e estão peregrinando no deserto para chegar até a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido ao seu pai Abraão. Então Moisés quer mostrar aos seus leitores que o Deus de Isaac é o mesmo Deus de Abraão e que o pacto que havia sido feito, firmado com ele, se estende a toda a descendência da promessa. Então Deus confirma ao descendente de Abraão o seu pacto, como prova da sua fidelidade e graça. Pois apesar de seguir os passos de seu pai, vejam que Isaac não era igual a ele. E por não ser igual a ele, é que Deus então o retém de seguir seus passos de seu pai, indo então até o Egito. Ora, quando Deus diz não desça ao Egito, é porque provavelmente quando Isaac pensa na solução do que fazer com o seu acampamento, com o seu povo e com os seus animais, ele toma a mesma decisão que seu pai havia tomado anteriormente. Ele diz: eu vou descer para o Egito, porque no Egito há abundância de recursos. Mas Deus não permite que ele vá para o Egito. Deus não permite. Por que que Deus não permite? Porque Isaac não é igual a Abraão. E por não ser igual a ele, é que Deus então o retém em Gerar, admoestando com o testemunho do seu pai. Deus conhece as nossas fraquezas, irmãos, e até onde nós podemos ir. Deus não nos prova com uma prova que não possamos suportar. Então Deus não permite que Isaac desça ao Egito. E diz para ele ficar na terra que ele lhe mostraria. Porque se ele ficasse, ele o abençoaria. E vejam que ele conclui então dizendo: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e por isso eu o abençoei. E de fato, irmãos, foi um belo testemunho que Deus deu a respeito de Abraão. Se o temos considerado o pai da fé, Deus aqui destaca a sua obediência, a obediência de Abraão como fruto da sua fé, como nós já ressaltamos anteriormente aqui. Esses dois aspectos, fé e obras, não são contraditórios. As obras refletem exatamente aquilo que declaramos crer. De modo que, se as nossas obras diferem daquilo que declaramos crer, é porque aquilo que declaramos crer não é verdade. Não é verdade. Logo, é isso que Deus está suscitando aqui com o jovem Isaac. A fé, a esperança e o amor se expressam na obediência. Então, se amam ao Senhor, se amam a Jesus, se amam ao Espírito Santo de Deus, obedeçam o que Deus diz. Se amam seus pais, crianças, obedeçam o que seus pais dizem. É a melhor prova de amor que você pode dar para eles.
É muito melhor do que uma cartinha, é muito melhor do que uma canção, é muito melhor do que um abraço, do que um beijo. A obediência e o respeito provam o amor que você tem pelo seu pai. E Deus está ensinando isso aqui a Isaac, e está ensinando isso aqui a todos nós com o testemunho de um homem que não era perfeito. De modo algum, irmãos. Mas que é segundo esse critério que devemos viver, irmãos. Tentando sempre para o fato de que a fé implica em obediência. Eu creio e por isso eu obedeço. Eu não obedeço para depois crer. Eu creio e é por isso que eu obedeço. Sendo assim, então, irmãos, vejam, depois de haver abandonado a ideia de ir ao Egito, e em obediência ao Senhor, Isaac então se estabelece em Gerar, região na qual ele havia nascido. Ainda assim, ele cai em tentação. Na mesma tentação que tinha surpreendido e vencido o seu bom pai. Porque vejam aí o que diz o versículo 7. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher. Veja, ele sai de onde ele estava, vai para Gerar, monta um acampamento na cidade, ao que tudo indica, ou nas proximidades da cidade. Os homens olham para Rebeca, acham-na bonita, igual aconteceu com Abraão, irmãos, e Sara. Acham-na bonita. Então, eles perguntam a ele, quem é essa mulher? E o que é que ele responde? A mesma coisa que seu pai respondeu, por medo. É minha irmã. Por que ele responde isso? Olha, porque tinha medo. Tinha medo de quê? De que os homens o matassem. Porque ela era formosa à vista. Provavelmente, irmãos, ele deve ter ouvido o que o seu pai fez e tomou o péssimo exemplo e a atitude errônea e tomou para si como sendo uma válvula de escape. E é por isso, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado com quem temos feito de espelho. Muito cuidado com aqueles que temos colocado no altar nas nossas casas e nas nossas vidas. Por mais piedosos que venhamos a ser, irmãos, ainda assim nós somos todos imperfeitos, cheios de falhas e fraquezas. Esta é a nossa vida desse lado da realidade. Realidade caída. E essa realidade, constantemente, Deus a utiliza para nos sacudir e nos fazer lembrar disso, que não somos deuses. Não somos perfeitos. Somos pecadores. E por sermos pecadores, irmãos, nós falhamos. Vejam, nós somos tão fracos que nem mesmo os próprios padrões que nós mesmos estabelecemos para nós somos capazes de cumpri-los. Reconhecer isso é um bom começo, irmãos. Nossas imperfeições e fraquezas. Por que é um bom começo? Porque reconhecer que somos pecadores e, portanto, imperfeitos, e, portanto, fracos, e, portanto, necessitados, nos mostrarão a necessidade da perfeição, a necessidade da força. E isso nós só podemos achar em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus é que encontramos a justiça que tanto necessitamos, uma vez que somos injustos. É nele que precisamos estar para que tenhamos forças e perseveremos em meio a essa caminhada. Porque fora dele, ficar aquém é quem somos e o que fazemos.
porque em nossa força jamais poderemos agradar a Deus. Logo, observemos nossos pés, para que, enquanto tentamos trilhar os passos de homens bons, não trilhemos também, às vezes, os seus desvios, exatamente como fez Isaac. Lembremos-nos, irmãos, e saibamos que nossas imperfeições proclamam que precisamos de Deus. Observem aí, Isaac mentiu e temeu pela sua própria vida, mesmo tendo o Senhor aparecido a ele e dito a ele para ficar na terra onde ele mostraria e que ele o abençoaria e seria com ele. Ainda assim ele duvidou. Ainda assim ele temeu. Não confiou a sua própria vida ao Senhor que dirigia aquele local. E quando não confiamos no Senhor, irmãos, o pecado jaz à nossa porta. É por isso que devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos, para não agirmos com covardia e negligência. Lembrem-se, Deus não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E isso através do seu Espírito Santo. A Bíblia constantemente, irmãos, nos exorta a sermos corajosos e fortes diante das adversidades, confiando não em nós mesmos, mas naquele que nos sustenta e provê todas as coisas que necessitamos para isso. Sabendo e crendo, e eis a importância da fé. E daí a consequência dessa fé com suas obras. Quem está conosco? Quem nos sustenta? Quem nos abençoa? Quem nos fortalece? Se você observar Josué capítulo 1 e versículo 9, Deus diz àquele homem: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Entrar numa terra cheia de outras nações, cheia de outros povos, homens armados, valentes, violentos. É de se tremer mesmo. Mas onde somos fracos, Senhor, quem nos dá a força para vencermos. Então ele diz a Josué: não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Então, do que temos tanto medo, irmãos? Por que tememos tanto a opinião dos outros? Por que tememos tanto perder o carinho dos outros? Por que tememos tanto perder aquilo que hoje desfrutamos nesse mundo, se a realidade que nos aguarda no porvir é superior a tudo isso? É por isso que sempre sofreremos muito, irmãos, enquanto relutarmos contra essa verdade. É por isso que o salmista lembra no Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, do que terei temor? Ele é forte refúgio, do que eu vou ter medo? Aquilo em que Isaac falhou em cumprir, proteger sua esposa, por causa da imaturidade da sua fé, mais uma vez, paralelamente ao seu pai. Deus interveio, assim como fez com Abraão, para preservar Sara. Agora ele faz o mesmo para preservar Rebeca. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, apesar dos nossos pecados, cuida dos seus.
apesar das nossas fraquezas e da nossa desobediência, ele age para que sigamos pelo caminho que ele determinou para cada um de nós. Por isso, veja o que acontece nos versículos seguintes, 8 a 11, ele diz: E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, tá? E aqui eu quero fazer uma observação. Abimeleque não era um nome próprio de uma pessoa, para não pensar que é o mesmo rei da época de Abraão. Tá? Abimeleque era como se fosse um título, tipo faraó. Né? Faraó. Então, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Na verdade, estava trocando carícias com Rebeca. Ele olha e diz: quem é aquela mulher tão formosa? Ah, é ela e o irmão dela, se acariciando. Dessa forma, eles não são irmãos. Porque um irmão não acaricia sua irmã dessa forma. Então ele manda chamá-los. E quando ele manda chamá-los, veja aí o que ele diz. Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E Isaac responde: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou nessa mulher, certamente morrerá. Então veja o que o texto diz, que certo dia, ou seja, depois de um bom tempo, Abimeleque, lembrando que não era o mesmo rei do tempo de Abraão, os estudiosos dizem que provavelmente era neto desse rei, olha pela janela do seu palácio e vê Isaac acariciando Rebeca, sua esposa. Descobre então que eles eram marido e mulher, e não irmão e irmã. O rei chama Isaac, o confronta, Isaac se desculpa e Abimeleque dá uma ordem para que ninguém toque em nenhum dos dois. E olha que contraste fabuloso. Diferentemente de Isaac, Abimeleque age com prudência e justiça e verdade. Porque levou em consideração não o seu desejo pessoal. Levou em consideração não o que era bom para ele mesmo. Mas ele pensou antes naqueles que estavam debaixo dele. Olha isso, irmãos. Ele não queria amaldiçoar o seu próprio povo. Ele não queria trazer dor e sofrimento aos seus. Ele não agiu tempestivamente. Ele não agiu motivado pelos seus sentimentos. Pelos seus sentimentos, ele teria mandado buscar a mulher, matar o marido dela, no caso Isaac, e ter se casado com ela, pelo seu desejo. Um ímpio. E certamente, como nós já tratamos disso anteriormente, em outros sermões, era isso que se fazia. Abraão não ia ter medo se isso não acontecesse. Isaac também não ia temer se não fosse exatamente assim. E era um ímpio. Mas o ímpio dá uma lição de moral no crente. E ao invés de pensar na sua esposa, na promessa de Deus, ou em si mesmo, em livrar a sua pele. Abimeleque demonstra uma virtude que falta em muitos crentes. Ele se preocupou em fazer valer o que era reto, independente de suas afeições. Era como se soubesse que o pecado de um afetaria todos os seus conterrâneos.
Como no caso de Acã, lá do livro de Josué, lembra? Arrependido, então, Isaac permanece em Gerar, como ordenara o Senhor, e Deus o abençoou ali. Vejam os versículos 12 a 17. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Aqui então nós vemos Deus cumprindo a sua palavra. Essa era a bênção que Deus havia prometido desde que chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus. Deus havia prometido não apenas bênçãos espirituais, mas bênçãos também materiais. Hoje, por causa de Jesus Cristo e da graça de Deus, podemos contemplar e vivenciar e gozar de bênçãos espirituais que são incomparavelmente superiores às que tiveram Abraão e às que tiveram Isaque. Porque assim como no tempo de Isaque, a condição para as recebermos é a mesma, continua sendo a mesma. Confiarmos no Senhor e andarmos pela fé em obediência. Assim, sendo obediente ao Senhor, a bênção o acompanhou e os campos de Isaque brotaram abundantemente. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para isso que nos está sendo dito aqui, e vemos agora a atitude de Abimeleque mostrando quem de fato ele é. Quem de fato, verdadeiramente, ele é. Porque a prosperidade de Isaque e de seu acampamento traz inveja, irmãos. Traz inveja. Porque é isso que acontece. O mundo reage sempre com inveja, com ódio. E afasta-se de nós quando somos fiéis a Deus e somos por Ele abençoados. A primeira atitude do ímpio é sentir exatamente isso: ódio e inveja. E querer apartar-se. Ora, o próprio Senhor Jesus nos adverte sobre o ódio do mundo. Em João 15:19 ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria, porque eram a dele. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo os persegue. Logo, irmãos, nós precisamos atentar para a nossa relação com aqueles que não amam o Senhor. Temos que testemunhar de modo claro da nossa comunhão e da nossa obediência ao Senhor, sem titubear, mas com firmeza. Porque é necessário sempre avaliarmos as reações do mundo para com cada um de nós. Se temos sido perseguidos, se temos sido invejados, se temos sido caluniados, discriminados, maltratados. Mas não podemos desistir. Essas coisas devem nos fazer firmar mais ainda no Senhor. Como diz o apóstolo Pedro, deveriam ser razão de nossa exultação em Cristo Jesus. Porque se o mundo tem do que nos odiar, é porque a maneira como temos vivido tem sido do agrado de Deus. Tem sido do agrado. E, meus irmãos, da utilidade do mundo, quanto mais os homens possuem dele, mais são invejados.
e expostos à censura e às ofensas. A sabedoria diz em Provérbios 27:4: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Em Eclesiastes 4, versículo 4, Salomão diz: também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Quão terrível pecado comete aquele que inveja o bem de outro, que olha para o seu irmão prosperar e não se contenta com a prosperidade dele. Não se alegra juntamente com ele. Antes é uma alegria falsa. Porque no seu íntimo o inveja. E o inveja porque é soberbo, porque é orgulhoso, porque não quer que ele seja superior a ele. Então que ele prospere, mas não mais do que eu. E ele cresça, mas não mais do que eu. Que ele se fortaleça, mas não se torne mais forte do que eu. Os filisteus estavam furiosos com a grandeza de Isaac. E como resposta a isso, começam a querer sabotar, entulhando os poços. Depois que Isaac teve todo o trabalho de reabri-los. Porque, na verdade, havia um conflito por água. Lembra? É um período de escassez que aquela terra está vivendo. De muita fome. A água era um bem muito precioso. Pois se tratava de uma região desértica. No entanto, irmãos, nós não podemos perder o foco daquilo que nos está sendo ensinado aqui. Observe que nenhum dos patriarcas se precipitou lutando pelas posses da terra por causa disso. Abraão não reuniu seus pastores, não reuniu seus servos com armas, e ele tinha. Para defender a terra, para defender os seus poços. Não, ele não fez nada disso. Antes confiou no Senhor e creu na sua fidelidade, que Deus daria a terra aos seus descendentes na hora que fosse para ser deles. E aqui, meus irmãos, nós temos o primeiro conflito entre os filisteus e o povo de Deus. Um conflito que vai perdurar por séculos. Até os tempos de Davi. E veja, o texto relata vários nomes de poços que celebravam a provisão e a proteção de Deus. Até que no versículo 22 lemos que, após 2 outras tentativas, um outro poço foi aberto. E não houve contenda entre os pastores. Esse posto foi chamado de Reobote, que significa espaços abertos. Pois ali foi possível que andassem livremente. Nessa localidade, certamente, se reviveu então a experiência de Abraão, com seus pastores de um lado e os pastores de Ló do outro. Mais um paralelo que Moisés trata com o que aconteceu com Abraão e o que acontece agora com Isaac. Então, assim como aconteceu com seu pai, Isaac aqui também foi abençoado pelo Senhor, dirigindo-se então a Berseba. E foi nessa cidade, cujo nome significa Poço do Juramento, que Abraão acertou o seu relacionamento com Abimeleque. E nessa mesma localidade, Isaac teve uma experiência especial com Deus, como nós podemos ver nos versículos seguintes. Vejam aí o versículo 24 e 25. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Para confirmar a sua boa mão com Isaac, o Senhor lhe apareceu novamente, irmãos.
e confirmou a ele que era o mesmo Deus de seu pai Abraão e que estava com ele. Mais uma vez, em meio a todas aquelas contendas entre os pastores, em meio a toda aquela aflição que ele mais uma vez vivenciava, o Senhor vem e, através da sua palavra, se revela a ele e conforta e consola o seu coração e lhe fortalece, irmãos. Deus percebeu que Isaac estava fraquejando. Porque, por um lado, Deus o havia abençoado com a multiplicação dos seus bens, mas, por outro lado, ele sofreu uma perseguição constante por causa disso. E não é exatamente assim que acontece? Rapaz, fulano não tinha nada um dia desses. E aí, agora, como é que ele está agora? Trabalhando, ganhando, com o suor do seu rosto, Deus abençoando, crescendo financeiramente. Mas o invejoso diz o quê? Só pode estar roubando. Só pode estar fazendo coisa errada. Não é exatamente assim que acontece, irmãos? É. Então veja, enquanto por um lado ele se alegrava com a bênção de Deus, da prosperidade, por outro lado ele ficava aflito, porque estava sendo perseguido, estava sendo sabotado por aquele mesmo povo que havia feito aliança com seu pai. Com aqueles os quais ele não estava causando nenhum mal. Pelo contrário. Então ele se aflige, e no meio da sua aflição, o Senhor vem ter com ele novamente. E veja que depois disso, olha o que Isaac faz. Ele levanta um altar. Como seu pai fizera inúmeras vezes. Invoca o nome do Senhor. O adora e rende ações de graças. Será que temos feito isso, irmãos? Veja, ele tem prosperado e tem sido perseguido. Mas no meio disso tudo, ele escuta o que Deus diz. E a palavra de Deus traz paz ao seu coração. Então, ao invés dele procurar se vingar, responder àqueles que o perseguem, não, ele adora a Deus. Ele diz: Senhor, eu sei que é tu quem me sustenta e que a tua vontade sempre vai ser feita. Tu tens me abençoado até aqui, tu não me trouxeste para cá para um fim como esse. Porque eu conheço a tua promessa. E eu sei que tu és fiel para cumprir. Opa! Olha a fé começando a amadurecer. Será que em meio às nossas aflições, irmãos, e dificuldades que nós passamos, um relacionamento, inclusive com os que estão ao nosso lado, e aí pode ser o seu vizinho, pode ser a sua parentela, pode ser o seu próprio irmão aqui na igreja. Nós temos feito com isso. Temos confiado no Senhor e exultado na sua salvação? Ou será que estamos preocupados em como vamos dar a paga àqueles que nos perseguem? Ou como devolver o mal daqueles que nos amaldiçoaram? Isaac preferiu confiar no Senhor. E essa deve ser a atitude de todo homem piedoso. Ser grato pelas inúmeras bênçãos que o Senhor nos concede e a segurança que Ele nos proporciona. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa parte final aqui do versículo, onde fala que os servos de Isaac abriram ali um poço. Veja, eles estavam abrindo os poços que haviam sido fechados e os filisteus iam lá e enterravam de novo. Eles abriam novamente. Até que chega um bom termo, ele vai para uma região onde eles não mais interferem com ele. Então os homens agora, cientes da mão de Deus,
abrem um poço. E aqui Moisés nos traz uma lição preciosíssima. Porque a água, irmãos, era um recurso extremamente necessário, eu diria, fundamental naquela região. Abrir um poço e brotar água significava a boa mão de Deus para com Isaac. E é interessante porque nas Escrituras a água é um símbolo para a palavra de Deus. A palavra de Deus é tida como água. A Bíblia como uma fonte inesgotável dessa água. Logo, temos de beber nas profundezas dessa fonte infinita, que é a única água que pode dessedentar a nossa sede espiritual. Porque é essa água que nos limpa o coração. Porque é essa água que nos refrigera a alma. Deus requer, irmãos, pureza. Mas para sermos puros, precisamos nos lavar. E precisamos nos lavar nessa água, que não é uma água morta, não é uma água parada, mas uma água vívida. Viva! Porque assim como não podemos passar sem água, biologicamente falando, irmãos, também não podemos ter vida espiritual sem a palavra de Deus. A água aponta para a palavra. Uma palavra aponta para Cristo. Isso nos mostra como necessitamos estudar e nos debruçar mais sobre a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu acho que talvez nunca tivemos um período de tantas lutas e discussões por causa dessa palavra. Principalmente por causa de questões de interpretação. É esse o principal foco das discussões. E por um lado, muitos têm usado a Escritura como pretexto, prometendo coisas que a Bíblia e Deus, o seu autor, nunca prometeu. Por outro lado, outros têm a utilizado de modo exacerbado, passando do fio, radicalizando, esquecendo-se de fazer as devidas contextualizações, tornando a palavra de Deus irrelevante. Mas pela graça de Deus, também há aqueles que têm se esforçado, não para pender a um extremo ou para o outro, para serem fiéis ao conteúdo genuíno desses 66 livros. Sejamos honestos, irmãos. A maioria de nós nem sempre tem disposição para ler e estudar esse livro sagrado. Veja, Spurgeon dizia que há duas coisas que Satanás não quer que um cristão faça. Uma delas é ler a Bíblia. Sabe qual é a outra? Orar. Nós precisamos ler a Bíblia para conhecer a Deus e para conhecer a vontade de Deus para conosco. Para que assim, então, possamos orar a Ele como deve ser a nossa oração.
Mas não admira que poucos crentes hoje gostem de orar. Sabe por quê? Porque não estão lendo mais a palavra. Porque não se debruçam mais uma hora do seu dia ler esses livros, em meditar nessas verdades, em aplicá-las à sua vida. Inúmeras são as desculpas. Ah, pastor, mas é porque eu tenho receio. Nós estamos pregando sequencialmente. Por que você não ouve o sermão de novo? Já que você tem receio de estar entendendo errado. Por que você não lê a Bíblia, estuda os nossos símbolos de fé? Por que você não procura a ajuda do seu pastor para compreender melhor? Vai deixando para lá. Porque, na verdade, ler a palavra para você, muitas vezes é perda de tempo. Você não tem prazer. Sabe por quê? Sabe por que eu digo isso? Porque quase todo mundo tem um aparelhinho desse. E quase todo mundo fica se coçando para estar olhando o tempo todo o que esse aparelhinho diz. Por quê? Porque ele lhe dá prazer. Se você tivesse prazer nisso daqui, você teria pelo menos 1 hora do seu dia em 24 horas para se debruçar nele. Entendem por que temos tantas igrejas fracas hoje? E tantos crentes fracos? E temos mergulhado as famílias nesse lamaçal que vivemos hoje na nossa nação? Reflexo disso, irmãos. Porque se conhecêssemos esse Deus, como ele se revela nesses 66 livros, e soubéssemos da sua vontade, não estaríamos colocando quem temos colocado para estar no poder do nosso país. Não estaríamos vivenciando os dias que estamos vivendo. Mas é porque somos negligentes quanto a essas coisas e temos perecido nessas coisas. Como juízo sobre nós. Deus nos ajude, irmãos, a valorizarmos o que de fato tem valor. E a palavra de Deus é o tesouro mais precioso que eu e vocês podemos ter. Desse ponto em diante, então, ou seja, dos versículos 26 até o 33, nós temos então o relato da aliança que Deus faz com Isaac, na verdade, estabelece com Abimeleque. Observem aí que depois de tudo isso, depois que ele adora a Deus, que Deus o fortalece, ele enche de esperança, novamente confiança. Agora o rei de Gerar, Abimeleque, vai até Isaac. Por quê? Porque ele olha, assim como seu antepassado também olhou para Abraão e vê que aquele homem é diferente. Aquele homem é abençoado por Deus. Vejam aí o que dizem os versículos seguintes, 26 a 29. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Ausate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Por que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Abimeleque vem então com seus 2 príncipes auxiliares até Isaac para propor uma aliança entre seus povos. E Isaac reagiu de modo claro, dizendo que eles o odiavam e
o queriam ver longe do meio deles. Agora vem até ele. Os irmãos vão lembrar do que falamos acerca da atitude normal do mundo. Quando percebem as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, a primeira reação é a inveja, é o ciúme, é a porfia, é o desprazer e a rejeição. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas após essas coisas, e perceber que todos os seus planos são frustrados, que quanto mais se persegue aquele a quem Deus abençoa, quem se prejudica somos nós, o invejoso começa a olhar agora com outros olhos. Não mais para perseguir. Não mais para fazê-lo perecer, mas para tirar proveito. Por isso ele se aproxima. Porque agora ele quer também tirar proveito das mesmas bênçãos que Isaac tem recebido de Deus. Porque quando as pessoas que não temem a Deus percebem que continuamente Deus nos concede bênçãos, principalmente espirituais, fazendo-nos ter atitudes firmes, positivas, diante de todas as adversidades que passamos na vida, elas olham para a vida delas em frangalhos e se achegam a nós para entender e desfrutar daquela porção da ação poderosa de Deus em e através de nós. Em e através de nós. São como criaturas das trevas que veem a luz resplandecer e fogem e combatem inicialmente, mas depois querem desfrutar dela. Assim, ao proporem esta aliança, sabiam que, de certa maneira, as bênçãos divinas seriam experimentadas também por eles. E o que fazer, então, em situações assim, irmãos? Primeira coisa é agirmos com benevolência. Porque Deus nos chamou para sermos bênção para todos. Não foi assim que Deus prometeu a Abraão? Aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Se por um lado eles perseguiram e amaldiçoaram a Isaac, agora eles veem que não dá para ir contra ele. Então agora se aproximam dele. E agora, assim como Abraão, Isaac tinha a missão de abençoar aquela nação. Porque para isso ele foi chamado, para abençoar todas as nações e todas as famílias da terra. Assim como também nós fomos chamados para isso. Dessa forma, Isaac então ofereceu um banquete. Essa era a forma comum quando alianças eram concluídas. O banquete representava os laços de compromisso e amizade de ambas as partes. É por isso que no versículo 31 ele diz: e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. É assim que devemos proceder, irmãos. Abençoar aqueles que nos procuram e nos comprometermos com eles. Mas nunca, jamais, em detrimento do Senhor nosso Deus. Sendo assim, após esse juramento e estabelecimento de paz, os servos de Isaac lhe trouxeram uma maravilhosa notícia. Eles dizem a ele: achamos água. E provavelmente deram essa notícia entusiasmado, irmãos. Sabe o que nós vemos aqui? Vemos aqui que quando somos bênção para os outros, Deus nos abençoa ainda mais. É possível também para mim e para vocês termos essas mesmas experiências. De sentirmos o prazer e o gozo, irmãos, de servirmos ao nosso Deus conforme a vontade dEle. De nos regozijarmos nisso. Mas é triste perceber, enquanto Isaac desfrutava das bênçãos divinas, o seu filho mais velho, Esaú, ia de mal a pior. Ia de mal a pior. Mas sobre isso, nós trataremos
no próximo sermão. Vamos orar, irmãos?